corria. Isso foi em 2005. Eu comecei a correr e aí eu gostava de escrever. E era na época do Blogspot. Tipo, você ia lá, você montava um blog e você botava na internet, entendeu? Só que não tinha onde você divulgar nem nada. Então, assim, eu fiz um blog porque eu gostava de escrever. E daí comecei a escrever sobre corrida. Aí eu engravidei. E daí, quando eu engravidei, eu continuei correndo. Aí eu falei, eu vou compartilhar com as pessoas a rotina de uma grávida que corre. E, além disso, como a nossa família morava longe, eu comecei a fazer um diário pra Duda, pra documentar. Por quê? Porque quando a minha mãe tava grávida de mim, ela fez um diário, obviamente, por escrito, né? Há 48 anos, ela fez um diário por escrito e que ela escrevia como se fosse eu, sabe? Então, assim, hoje fui com a minha mãe, não sei o quê, e ela escrevia como se fosse eu. Então eu falei assim, cara, eu quero fazer isso pra minha filha, só que eu não vou ter paciência de fazer escrevendo, eu vou escrever num blog, porque daí fica pra ela, e a família podia acompanhar, entendeu? Porque a gente não tinha família aqui. Aí eu comecei a escrever e falava do dia que eu corria, aí eu falava como se fosse ela, nossa, hoje minha mãe correu, chacoalhou demais aqui dentro da barriga, tá muito ruim. Aí um dia eu tava correndo no parque, no Ibira, eu tava com umas 30 semanas. Aí passou um repórter da ESPN, tinha um programa que chamava Vamos Correr. E aí ele me parou, daí ele falou assim, eu trabalho na ESPN, a gente tá procurando grávidas que correm, você quer participar do programa? Eu falei, tá bom, tudo bem. Aí ele foi lá, me entrevistou, aí ele falou, aí eu contei que eu tinha um blog e tal, quando a gente tava conversando, e aí ele botou o link do meu blog na reportagem. E aí quando ele colocou o link do meu blog da reportagem, tipo assim, meu blog explodiu, porque tipo, foi na ESPN, todo mundo assistindo. E o povo curioso porque eu corria. Aí beleza, daí continuei compartilhando, a Duda nasceu, eu engordei super pouco na gravidez, engordei tipo 8 quilos. E aí eu comecei a amamentar. E aí quando eu comecei a amamentar eu fiquei muito safada, porque eu sentia muita fome. E todo mundo falava pra mim, você vai amamentar, você vai emagrecer. Daí eu falava, gente, eu já emagreci 5 quilos no parto, só faltam 3. Então show, vou comer. Aí comecei a comer, entendeu? E aí eu engordei 18 quilos amamentando. Puta merda. Engordei 18 quilos. Isso é antes ou depois do câncer? Antes. Isso foi 2011, 2012. Nossa, você teve câncer depois que ela nasceu? Depois. Que desespero. Aí, beleza. Aí fiquei meio no limbo. Porque eu falei, gente, como que a pessoa engorda 18 quilos amamentando? Usando calça de grávida com a Duda com 8 meses de nascida. Aí, uma amiga minha, 2012, ela fez o Instagram, daí ela me ligou. Ela trabalhava numa empresa. Aí ela me ligou e falou assim, por que você não monta um Instagram e vai compartilhando o seu processo de emagrecimento? Porque eu tava desesperada. O Fábio bateu uma aposta comigo. Ele falou assim, se você emagrecer, porque eu acho que ele não via mais jeito, né? Ele falou assim, se você... Aí ele falou assim, se você emagrecer, eu pago a sua maratona pra Chicago. Sua primeira maratona. Aí eu falei, nossa. Falei, vamos, né? Falei, vou emagrecer. E aí eu comecei a fazer meu processo de emagrecimento. E essa minha amiga falou assim, por que você não entra no Instagram e fica compartilhando lá? Igual você fazia no blog a corrida, você faz no Instagram, porque lá é uma rede de foto e tal. Aí eu falei, não vou não. Falei, não vou não, porque lá tem limite de caractere pra poder escrever e eu gosto de escrever textão. Ela falou, não, vai pra lá, coloca as fotos. Ela falou, é uma rede social legal. Aí eu montei meu perfil, tanto que a minha primeira foto é uma foto eu grávida e eu depois de amamentar, 18 quilos. E contando quem eu era, o que eu tava fazendo ali e tal. E naquela época só existia eu, a Pugliese e a Carol Bufara de tipo fitness, assim. E aí meu Instagram explodiu. Porque eu era corredora, porque eu tava tentando emagrecer, porque eu tinha uma filha, e daí eu sempre fui muito disciplinada. Então, assim, toda vez que eu tenho um porquê, eu vou embora, entendeu? Assim, com um plano, mas eu tenho aquele porquê e eu vou fazendo. E aí eu falei, eu vou emagrecer, cara, que eu vou ganhar essa viagem que o Fábio me prometeu. E aí eu comecei a emagrecer e comecei a correr. E aí a Duda era novinha, porque ela tinha 1 ano e pouquinho. E aí, quando faltava um mês pra maratona, eu tive uma fratura por estresse. E aí eu não pude correr, tava tudo pago. Eu não pude correr a maratona. Daí o Fábio falou, não, tudo bem, a gente vai pedir tudo de volta. Ele falou, se você continuar assim, se você continuar correndo, porque tinha um ponto que era, quando eu tava em casa, e eu não tava correndo nem fazendo atividade física, eu tava muito chata. E eu acho que ia dar ruim no casamento, entendeu? Aí ele falou, vamos pra Berlim, 2013. Aí eu falei, beleza, vamos pra Berlim fazer a maratona. E aí 2013 foi o ano que, em abril, eu senti o nódulo. Fiquei desesperada, fui no médico, fiz uma biópsia e não deu nada. E aí eu falei, tá, beleza, então vamos continuar treinando pra maratona. Só que aí os nódulos foram aumentando. Então, tipo, tinha nódulo no peito, tinha nódulo aqui. Aí quando apareceu um nódulo aqui embaixo da clavícula, e aí eu fui no médico, ele falou, não, fique em paz, tudo certo, não sei o quê. E tava na cara da gente ir pra Berlim. Aí eu falei, vou correr a maratona e depois eu vejo. Procrastinação. E foi exatamente assim, a gente correu a maratona, viajou, fizemos uma viagem de uns 20 dias. E aí quando a gente voltou, tinha um nódulo bem aqui, assim, ó, perto do pescoço. Aí eu falei assim, gente, tem alguma coisa errada nisso mesmo, né? E aí eu procurei um médico, foi quando eu fiz uma outra biópsia e deu que eu tinha câncer. E na época a Duda tinha 2 anos. E eu era dentista.
nessa época. Aí você ficava aquele pensamento assim, eu morrer e deixar minha filha pequena? Tipo assim, quando o médico me ligou e falou, eu tava numa sala de espera de uma médica, na verdade, com a Duda. E ela era bem pequenininha. E ela tava, tipo assim, dançando, não sei o quê. E aí ele falou, eu olhei pra ela, daí eu falei, gente, se eu morrer hoje, o que eu deixo pra essa menina? Pensei, falei, o que eu deixo? Eu tenho 36 anos. O Fábio tem 40. Óbvio que ele vai casar de novo. Um homem bonito, gato, triatleta, vai casar de novo. E não, é verdade. Eu fiquei pensando, eu falei, ela vai chamar outra mulher de mãe. Tipo, desesperadora. Eu falei assim, eu não quero isso, entendeu? Eu acho que foi muito a força mesmo pra eu passar por isso, sabe? Eu só pensava nela. Eu falava assim, cara, eu preciso viver pra ver minha filha crescer. Ponto. Então, de novo, eu acho que é o negócio do... Eu tinha um porquê. Por que eu consegui, acho, passar pelo tratamento do jeito que eu passei? Então, eu corri, eu nadei, não é que eu não ficava triste, óbvio, né? Porque ninguém gosta de perder cabelo, peito, etc. Mas, assim, eu acho que eu tinha um motivo, assim, tão grande, sabe? Que eu falei assim, cara, não interessa o que acontecer, eu vou ficar bem. Então, nos dias que eu passava mal da quimioterapia, o Fábio tirava ela de casa. Quando ela voltava, eu já tava melhor. E aí eu falava que eu tomava uma vacina da Bela Adormecida e que daí o príncipe me acordava que era o Fábio. E beleza, e a gente foi levando assim durante os 6 meses da quimio. E aí, durante a quimio, eu fui fazer trabalho voluntário no HC. Porque eles me chamaram pra fazer trabalho voluntário no Sírio. Aí eu falei que eu não queria ir. Por quê? Eu falei, quem tá aqui pode pagar psicólogo, peruca, tudo. Não tô desmerecendo a dor. A dor é igual pra todo mundo. Quem tá no SUS, quem tá no Sírio Libanês. Porém, quem tá no Sírio tem recursos maiores. Aí eu falei, eu quero fazer trabalho voluntário no HC. E aí, na época, eu falei com o meu mastologista, que tinha sido diretor do HC. Falei, queria fazer trabalho voluntário lá. Aí ele falou, mas o que você... Hospital das Clínicas, Aí ele falou, mas o que você quer fazer? Eu falei, sei lá, quero ir lá conversar com elas. Quero ir lá contar a história, enquanto elas estão fazendo químio. Entender, eu gosto de saber a história e tal. E aí eu comecei a ir. Então eu fazia químio e eu ia pro HC e ficava lá conversando com elas. Então assim, naquela época, eu acho que foi quando eu percebi que eu queria trabalhar... Eu já trabalhava com pessoas quando eu era dentista, mas que eu queria trabalhar com desenvolvimento humano. Eu acho que eu sempre fui muito boa em ler pessoas, entendeu? Então, mesmo quando eu era dentista, o paciente sentava na minha cadeira, e eu acho que não foi à toa que quando eu era dentista eu escolhi uma especialidade que o paciente não precisava ficar de boca aberta, porque eu fazia orto. Então eu ficava entortando o fio e colocava ali o aparelho na boca dele. E enquanto eu tava lá entortando o fio, ele tava falando da vida dele. Era uma terapia. Exatamente. Já era terapeuta antes. E eles falavam pra mim, ai doutor, eu adoro vir aqui deitar na sua cadeira que parece um divã. Aí eu ia falar isso. Eu falava, beleza. Eu falei, então senta aí. Quando eu fui fazer esse trabalho voluntário lá, falei, cara, é isso que eu quero fazer. Eu quero ajudar as pessoas olharem pra vida de uma outra forma, sabe? Porque o que eu vi ali é que, minimamente aquilo que eu fazia, sem nenhuma técnica, que era sentar com elas e só ouvir o que elas tinham pra falar. Porque eu só chegava, sentava, falava, sei lá, Maria. E aí, Maria, tudo bem? Ai, não tá, porque eu passei muito mal, porque meu marido... Teve uma história, essa história é real mesmo. Eu cheguei, falei, e aí, Maria, como você foi? Como foi da outra química? Ela falou assim, foi muito difícil, porque eu cheguei em casa da outra vez... Meu marido tinha colocado as malas na sala e ele falou que era pra eu ir embora pra casa da minha mãe porque eu não sou a mulher com quem ele casou. Ali naquele momento eu vi duas coisas. Primeiro, que embora eu estivesse passando pela mesma coisa que ela, eu não tinha um problema, né? Porque no fim das contas eu tinha um marido que tava super me apoiando, que a minha família me apoiando, condições de pagar um hospital particular, de pagar um bom plano de saúde, de ter toda a assistência, de ter terapia e tal. E ela chegou em casa e o marido dela colocou as malas na sala e falou que, não foi você a mulher que eu casei, você não era assim, e a gente não pode nem fazer festa aqui em casa mais, então é isso, vai pra casa da sua mãe. E ela fazendo quimioterapia. Então quando eu ouvia aquelas histórias e eu percebia que minimamente só o fato de eu escutar aquelas mulheres fazia com que elas enxergassem de uma forma diferente, ou algo que eu dizia pra elas e que da outra vez quando elas iam fazer químio, elas falavam, nossa, aquilo que você falou mudou a minha percepção e tal. Eu falei, gente, eu acho que eu quero fazer isso. Eu acho que eu sou boa em ler pessoas, sabe? Aí eu pensei, falei, vou fazer psicologia. Daí eu pensei, 5 anos de faculdade. E eu conversei com o meu psicólogo na época e ele falou, olha, eu acho que você já vem da área da saúde. Ele falou, talvez, pra você seja fazer várias pós, entendeu? Aí ele falou, você quer atender terapia? Eu falei, não. Eu falei, eu não sei ainda o que eu quero fazer. Não é terapia que eu quero, é outra coisa. E aí eu fui fazer a formação em coaching, e daí eu não gostei. Aí eu fui fazer aí eu terminei, aí eu fiz uma pós em psicologia positiva, aí foi onde eu comecei a me encontrar. Fazer com que as pessoas olhassem pra vida delas de uma outra forma, sem ser a história da positividade tóxica, entendeu? Então, assim, olhar pra vida delas de uma outra forma. E aí eu fiz uma pós em neurociência, daí fui fazendo várias formações, até que a última que eu fiz foi a constelação. E que realmente foi algo que mudou a minha vida, assim, no sentido de entender que quando a gente organiza esse sistema familiar nosso, que muitas vezes é tão bagunçado, que a nossa vida começa a fluir por uma mudança nossa de postura. E aí eu comecei a trabalhar com isso, mas eu não sabia exatamente o que eu queria fazer. Mas eu sabia que eu queria ser uma profissional da ajuda para essas pessoas, especialmente mulheres.
Então, de novo, vem a história do você ter um porquê, né? Então, se você tem um porquê, você não sabe como que você vai chegar lá, mas você... As coisas vão se abrindo. Os caminhos vão se abrindo justamente porque você sabe o que você quer. Tipo, você sabe onde você quer chegar, mas você não sabe quais são as estradas que você vai usar para chegar lá. Então, de São Paulo até BH, você pode chegar de inúmeras formas. Isso é a lei da atração que o pessoal tanto fala, assim, meio que você definiu um porquê. As coisas vão acontecendo. Você define o porquê e vai embora, sabe? E não é uma coisa vai embora sem planejamento. Só que eu tinha uma coisa que era, eu tinha o plano, eu ficava muito focada no como, e eu sempre fui muito perfeccionista. Eu sempre fui boa aluna, sempre fui disciplinada, sempre tirava nota 10 em tudo. E eu acho que aquilo começou a me travar, no sentido de, tá, mas como que eu vou chegar? Mas qual que é o caminho? Mas se esse caminho não estiver perfeito? Mas e se eu não conseguir chegar lá do jeito que eu quero? E até porque você tinha uma profissão, você tinha uma renda, e, você queria ajudar, mas você tem que ter você precisa viver, né? Exatamente. Até para explicar um pouco para as pessoas que falam, pô, ela tá na internet, ela quer vender. Ela não quer vender, ela precisa de vender, mas ela tá ajudando. Hoje é a minha profissão. É uma forma de somar as duas coisas. Hoje é a minha profissão. Então, assim, não é porque você ajuda a pessoa. Eu acho que isso é uma coisa que eu vejo muito em profissionais da ajuda. Médico, dentista, nutricionista, em geral da saúde, psicólogo, psiquiatra. Por que eles não sabem cobrar? Eu sou profissional da ajuda, então eu tenho que ajudar? Mas você vai pagar seus boletos como? Alguém vai te ajudar a pagar seus boletos? Ninguém vai. Minimamente você tem que saber seu valor para você poder saber o que você cobra pelo seu trabalho. E daí eu tinha essa questão que era o tempo todo pensando muito no como, sabe? Como que eu vou chegar? Como que eu vou chegar? E aí eu comecei a perceber que eu tava paralisada. E nesse meio tempo, uma editora me chamou para escrever um livro. E aí eles me chamaram e falaram, a gente vai pagar você. Você tem 1 ano para escrever o livro e a gente quer um livro que conte a sua história, mas que conte como a corrida te ajudou a superar o câncer. Porque eu sempre fazia uma analogia, né? Então assim, eu falava, cada quimioterapia é 1 quilômetro, eu vou focada, eu vou tentando resolver o que acontece naquele quilômetro, sem pensar o que vai acontecer nos outros. E aí eles me chamaram para escrever esse livro, me deram 1 ano. Eu falei, beleza, eu falei, escrever 1 ano, daqui 1 ano, sobre a minha história, eu vou sentar e escrever um capítulo por dia e em 3 meses eu já entreguei esse livro. Beleza. Show. Tá bom. Tipo assim, aí sentava, aí sempre aparecia uma coisa mais importante pra fazer, sabe assim? Era comprar alho, era ir na academia, era buscar adubo em algum lugar, então sempre tinha alguma coisa mais importante. Era procrastinação. Era procrastinação. E aí o que aconteceu? Eu tinha que entregar o manuscrito em fevereiro de 2015, porque o lançamento ia ser julho de 2015. Quando foi em janeiro, no dia 20 de janeiro, eu não tinha nada. Nada, zero escrito. Aí eu liguei pra uma amiga minha, que tem um spa lá no sul, que não pega internet. Eu falei, cara, eu preciso ficar 1 semana aí, porque eu preciso escrever um livro. Ela falou, mas você vai escrever em 1 semana? Eu falei, tranquilo, é o livro da minha vida, então assim, tá tudo certo. E aí eu fui pra lá, pra escrever esse livro, não tinha internet, então fiquei desconectada e em 5 dias eu escrevi o livro. Foi na pressão mesmo, porque eu tinha que fazer e escrevi o livro na pressão. Beleza, entreguei o manuscrito e o livro ia ser lançado em julho. E aí eu comecei a pensar, eu falei, meu Deus, se não aparecer ninguém, porque ia ser lá na Livraria Cultura que tinha lá no Conjunto Nacional. Aí eu falei, mas gente, se não aparecer ninguém, eu falei, já pensou? Se tipo assim, não tiver ninguém nesse lançamento? E na época eu já tinha muita gente no meu Instagram, né? E aí eu falei, mas já pensou se não tiver ninguém, que mico que vai ser, tipo, esse monte de livro lá, e eu lá, toda pronta, esperando pra dar autógrafo, e aí chegou julho. E eu, em nenhum momento eu parei pra pensar assim, por que eu não escrevi esse livro? Por que eu entreguei em cima da hora? Eu falei, não, beleza, entreguei em cima da hora, tá tudo certo, tinha foto, tinha tudo, livro lindo. Aí no dia do lançamento, cheguei na Livraria Cultura. Eu, Fábio, a Duda e minha mãe, meu sogro e minha sogra. Daí estacionamos o carro e tal, quando a gente chegou, tinha uma fila, assim, que descia e tava do lado de fora da Cultura. Daí eu falei assim pro Fábio, eu falei, nossa, deve ter outra pessoa lançando livro aqui hoje, né? Aí ele ficou olhando assim... Aí ele falou, não, cara, isso daí é pro seu livro. Eu falei, claro que não. Eu falei, você acha que... Eu falei, tá saindo pra fora. Eu falei, aqui lançam vários livros. Eu falei, óbvio que não é pro meu. Você tem imagem disso? Tem. E aí eu fui subindo. E daí as pessoas, não sei o quê. Aí ele falou, não falei, é seu livro. Aí eu falei, nossa, gente, eu falei, isso todo mundo aí. E aí o que aconteceu? Eu acho que nem eles esperavam o número de gente que apareceu lá. Não tinha um número de livro pra esse turma. Os livros acabaram. E aí o povo ficou na fila, comprou tipo um vale, que depois eles imprimiram o livro, uma segunda edição, pra eu mandar autografado pras pessoas. Eles se prontificaram a mandar. Só que as pessoas ficaram na fila pra falar comigo, pra conversar comigo e pra eu autografar, tipo assim, um pedaço de papel, sabe? Sim. E aí naquele dia me deu um estalo, assim, que eu falei, por que eu deixei de entregar no tempo que eu poderia ter feito? Tive 1 ano pra fazer. Por que eu deixei de entregar? Porque eu tinha medo de não aparecer ninguém.
Então, assim, era o medo de um fracasso, de uma frustração, de chegar lá e falar, puta, que mico, escrevi um livro, não veio ninguém. E aí, foi quando eu comecei a estudar essa questão da produtividade, da procrastinação, por um viés diferente. Porque a maioria das pessoas fala da procrastinação como, você tem que acordar às 5 horas da manhã, tomar banho gelado, isso aqui. Deus me livre, gente. Imagina o frio de São Paulo, 9 graus, você tomar banho gelado pra acordar. Eu não preciso disso pra acordar. E tem gente que funciona de manhã e tem gente que Que funciona funciona à tarde e à noite. Gente, Exatamente. Então, assim, e eu comecei a estudar sobre isso. E aí, quando eu comecei a estudar, eu falei, pô, tem uma saída pra isso. Porque eu me percebi uma pessoa, embora quando eu tivesse um objetivo, determinada, foco, vai lá, mas tem coisas que você precisa fazer, embora você não queira. E é nessas que a gente procrastina. E eu falei, gente, não dá pra você viver uma vida assim. Então é como você pensar assim, a pessoa A, a pessoa B. A pessoa A acorda, levanta, escova o dente, faz a oração dela, vai lá, toma café, faz exercício, senta, trabalha, tem tempo pros filhos e tal. A outra pessoa B acorda, aí pega o celular, fica olhando rede social, e quando ela vê, já tá atrasada. Aí, já começa aquele dia atravancada, não tomou café, aí vai comer iFood porque não teve tempo de tomar café. Então, assim, eu falo que essa pessoa aqui que tem essa rotina, ela vive, porque ela tem tempo pra aquilo que é importante pra ela. Essa pessoa que tá aqui, ela sobrevive, porque na verdade é aquele negócio, tipo, no sofá, e come iFood, e, sabe? Aquela coisa que é, sei lá, não anda, entendeu? É uma vida morna, sabe? E automática, né? Tipo assim, a vida vai levando, né? Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Eu comecei a observar muito isso e aí me veio aquele desejo que juntou lá atrás do desenvolvimento pessoal, de trabalhar com mulheres, que veio quando eu fiz o trabalho voluntário no Hospital das Clínicas, mas a questão da procrastinação que era minha, né? Então, assim, eu encontrei recursos dentro da ciência para poder melhorar aquilo que estava ruim em mim. Então, eu sempre falo para as minhas alunas que o curso, o Diga Não à Procrastinação, ele foi criado para mim, porque eu criei o método e apliquei em mim mesma, porque, cara, meu casamento ia acabar, a minha profissão, porque eu era realmente procrastinadora. E aí eu falei, eu tenho um método, né? Eu falei, por que eu não posso ajudar as pessoas com isso aqui? E aí eu comecei a fazer, na pandemia, foi a primeira turma. Eu fiz... Foi na pandemia. Assim. Pô, então a gente se conheceu um pouco depois, assim, então... Foi na pandemia a primeira turma, aí a gente começou e agora tá indo pra turma nova. Né? Não, gravação desse vídeo, a gente tá indo pra turma nova. E aí, quando eu olho pra essa questão das pessoas não terem tempo, especialmente as mulheres, é uma questão muito mais profunda, que é para além de você ter um planner, para além de você ter uma agenda do Google toda coloridinha, não sei o quê. Por quê? Porque se você não sabe colocar limite no outro e em você, se você não sabe dizer não, se você tem questões com seu pai, com a sua mãe, se você, sei lá, tá num relacionamento abusivo, se você sente culpa em relação ao seu filho, você vai procrastinar a sua vida por causa de outras pessoas. Então, assim, vai ser sempre o outro e nunca você, sabe? As minhas alunas sempre falam que o Diga Não à Procrastinação é um MBA de desenvolvimento pessoal. Porque não é para além de dizer Diga Não à Procrastinação, sabe? Para além de dizer não à procrastinação, na verdade. É você olhar pra dentro, tanto que é no último módulo que tem, sei lá, as ferramentas e tal. Porque eu falo, gente, ferramentas vocês acham na internet. Vocês podem procurar. Ferramentas para procrastinação, vai achar um monte. Só que o que vem antes você vai olhar pra dentro e entender a causa da procrastinação. Quando você entende a causa, aí sim você pode tratar. Fica mais fácil, até de você identificar. Eu tô sentindo isso, ó. Já ligar. Exatamente. Então, assim, mas por que eu tô procrastinando meu TCC? Nossa, mas eu tenho 2 anos pra fazer, mestrado, não sei o quê. E por que a minha tese de mestrado? Por quê? Porque você vai estar na frente de uma banca, que as pessoas vão te avaliar, porque a pessoa pode enfiar o dedo na sua cara e falar assim, essa tese sua aí tá uma bosta. A gente precisa olhar o por trás disso. E aí, quando eu fiz a minha formação em constelação, isso pra mim ficou muito claro, que assim, existem outras dinâmicas que impactam nessa falta de ação que muitas vezes a gente tem na vida. Então você pode ter um objetivo, você pode ter clareza, você pode ser a pessoa mais maravilhosa do mundo em relação à clareza, mas muitas vezes você tem algo que te prende em relação à ação. E aí quando você vai olhar numa dinâmica sistêmica, você vê que tá emaranhado com alguém ali atrás. Então é seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó. Aquela coisa que eu sempre falo, né? A constelação é como se fosse um auditório com um monte de cadeira nomeada. Então é pai, mãe, filho, você. E quando você tem aquele negócio que você fala assim, cara, eu tento, mas sabe, tem uma força que parece que me prende. Isso é uma dinâmica que a gente chama de dinâmica oculta da constelação. E quando você não resolve também, vai passando pra frente, né? Por exemplo, eu fui me constelar, se eu não me engano, foi 2018,
a Polly estava grávida, eu pensando, pô, tem que resolver algumas coisas aqui. Minha irmã sempre falava comigo, vai constelar. Então tem que resolver algumas coisas aqui para também não ir para frente. Porque o que passa comigo, eu não quero passar isso para ele e vai, né? Sim, e eu acho que isso é uma coisa importante, né? Que é, muitas vezes a motivação para você mudar não é você. Não. Que é a história do câncer que eu falei. Então, quando eu tive câncer, talvez se eu tivesse só casada com o Fábio, talvez eu tivesse, sei lá. Eu acho que não, porque eu gosto muito de viver. Mas, com certeza, a Duda foi um catalisador para que eu pudesse passar da melhor forma possível, sabe? Então, quando você pensar na falta de ação, Bert Hellinger dizia que toda pessoa que está na não ação, ela é uma vítima procurando um aliado ou um culpado. Então, assim, eu não ajo porque, também, né, olha, tá frio. Eu não levanto porque o governo. Porque sei lá quem, porque meu pai, porque minha mãe. Então, assim, você sempre tá procurando um aliado pra sua falta de ação. Eu acho que quando a gente olha pra todas essas questões do desenvolvimento pessoal, não adianta só você trazer a parte superficial. Eu vou te dar uma ferramenta pra você lidar com a procrastinação. Existem as ferramentas? Existem. Mas se você não olha o para trás, não dá. Entendeu? A Duda, tudo, a vontade, isso, você vê que a fé não vem só de Deus, né? Porque às vezes a pessoa fica fraco, né? Não consegue ter uma força maior, assim, um motivo maior, porque tem coisas, assim, que pessoas que sobrevivem de certas doenças que chega a ser impressionante, né? E tem pessoas que morrem por causa de coisas relativamente simples. Mas você vê a fé da pessoa, não é só Deus, não é só uma divindade, é na vida, né? Sim. Do que está em volta. Sim. Né? Não, e eu acho que até quando a gente fala de doença, a fé é você acreditar em algo que você desconhece. Sim. Então é exatamente o que eu falo da mudança. Por exemplo, o que é um processo de mudança? Por que as pessoas têm tanto medo da mudança? Porque a mudança é algo desconhecido. É uma analogia. A mudança é como se fosse um quarto escuro. Então se você chega na minha casa e fala assim, entra nesse quarto aí e fica aí. Você não sabe. Você não sabe onde está a cama, você não sabe onde está a cômoda, você não sabe onde está o armário. Pode ser que você bata a cabeça, bata o joelho, bata o dedinho. E aí, quando você não sabe, você tem medo. Porque isso é do ser humano. A gente é controlador, a gente quer saber qual que é o próximo passo, o que vai estar, o que a gente vai fazer. Então, quando você fala da mudança, você está falando desse algo desconhecido. Então, é difícil você mudar, por quê? Justamente porque é desconhecido. Agora, se eu te coloco num quarto e falo assim, tá aqui a luz acesa. Dá uma decorada aí onde estão as coisas. Aí você decora onde está a cama, onde está a cômoda e tal. Se eu apagar a luz, você não vai ter medo de bater. Porque você minimamente sabe onde estão as coisas, entende? Então, não tem como a gente falar de mudança sem falar de fé. E não é fé em Deus, é fé no processo. É fé de que você dá conta, é fé de que você consegue fazer minimamente as coisas que você precisa fazer para que aquilo aconteça, sabe? E não é uma certeza, né? Porque eu vou fazer aquilo que eu quero vai acontecer. A gente também precisa saber lidar. Eu vou fazer tudo que está ao meu alcance. Mas tudo mesmo. Porque tem muita gente que fala, eu já fiz de tudo. Mas você fez mesmo? Não faz, né? Mas beleza, você fez tudo que está ao seu alcance. E aquilo não aconteceu. E aí? Como é a sua vida se aquilo que você quer não acontece? E aí entra na aceitação, né? Então assim, eu quis muito uma coisa, aquilo não aconteceu. É como quem quer ter filho. Então, eu quero ter filho, não consegui pelas vias naturais, vou fazer FIV, não consegui. Como é a sua vida sem ter um filho? Aceitação. E para concluir, assim, eu acho que você falando tudo o que foi acontecendo desde lá de 2012 até diante, assim, do início do blog, o nascimento da Duda, a parte de engordar e até agora, assim, por final, a chegada da constelação, tudo foi construindo uma coisa, assim, né? Foi montando e aperfeiçoando a Debs para cada vez se entender mais e conseguir ajudar mais, né? Tem uma coisa que eu sempre falo para as minhas alunas que é assim, se a gente fizer uma retrospectiva da nossa vida, você vai perceber que tudo que aconteceu na sua vida foi providencial para você chegar onde você está hoje. Então essa é a primeira coisa. Então, se eu não tivesse tido câncer, talvez eu não tivesse aqui falando de desenvolvimento pessoal. Talvez eu estivesse fazendo outra coisa, porque a minha ideia era, eu vou encerrar a odontologia, vou prestar concurso que eu quero estabilidade. Essa era a minha ideia. Eu estudei para concurso, inclusive. Às vezes até teria sido mais fácil, né? Talvez fosse mais fácil. Porque o povo acha que é fácil fazer conteúdo para internet. Exatamente. Talvez. Não sabe o que você abre mão, né? Exatamente. Talvez fosse. Mas eu acho que todo o encadeamento que acontece na nossa vida é porque as pessoas não fazem isso. Mas quando você para fazer uma retrospectiva, você olha e você fala assim, tudo que aconteceu me trouxe até aqui. Tudo que aconteceu. Então, quando você olha assim, eu tô sem dinheiro, olha pra trás. Alguém colocou uma arma na sua cabeça pra você gastar seu dinheiro? Você que gastou seu dinheiro. Foi você que fez as escolhas que não eram bacanas em relação ao dinheiro. Então,
Hoje você vive aquilo que você plantou. A lei do plantio e da colheita, ela é muito certa, sabe? Eu acho que é uma lei universal certíssima. Aquilo que você planta é aquilo que você vai colher. Então a grande questão é o que você planta. E aí você olha para sua colheita. Então a pergunta acho que fica é o que você tem plantado na sua vida. Ótima conclusão.